Aí tem história. Olá, curiosos! Você ouve histórias desde criança. E em grande parte delas há uma princesa que está sofrendo alguma ameaça, corre algum risco, precisa de ajuda. É o que prende a nossa atenção e aguça a nossa imaginação. Vamos falar de uma princesa cuja história mistura ficção e realidade. Vamos conhecer melhor a princesa Anastácia da Rússia, porque aí tem história. Num processo histórico que se desenrolou entre março e outubro de 1917, ocorreu o que conhecemos como Revolução Russa. Em março foi deposta a monarquia, pondo fim a uma dinastia que governava o país muito duramente, com mão de ferro, desde 1613. Com avanços e recuos ao longo daquele ano de 1917, o processo culminou com a vitória do Partido Bolchevista, que significa Partido da Maioria, que mais tarde adotaria o nome de Partido Comunista. Essa vitória provocou uma guerra civil. Para se ter ideia do caos instalado no país, o campo de batalha, ou os campos de batalha, foram tomados pelos exércitos vermelho dos bolcheviques, branco dos czaristas, mas que reunia liberais e até republicanos. Entenderam que tinham os monarquistas e os republicanos no mesmo exército? Que mais? O exército verde, que era nacionalista, o azul, que era separatista, o preto é negro, o exército negro, que era anarquista, além de forças estrangeiras, como britânicos, americanos e japoneses, que queriam fazer com que a Rússia voltasse para a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra civil foi de 1917 a 1923, embora em 1921 a vitória bolchevique já fosse praticamente assegurada e o Estado soviético pôde ser instalado. Com as incertezas da guerra civil, era preocupante o fato de que a família imperial fosse um símbolo de luta importante para algumas dessas forças do conflito, como, por exemplo, os exércitos branco e verde. Nas idas e vindas do conflito, o perigo dos Romanov serem libertados e reconduzidos ao poder atrapalhava demais. Precisávamos radicalizar. Assim, na madrugada de 17 de julho de 1918, a ex-família imperial, foi acordada na madrugada, levada ao porão de uma casa de campo onde eles estavam na cidade de Ekaterimburgo, que fica lá nos Montes Urais, a quase 1.700 quilômetros de Moscou. Foram levados para o porão e lá, junto com alguns criados pessoais e agregados, foram todos fuzilados pelos bolcheviques e os corpos foram queimados e enterrados em lugares diferentes. Morreram, além daqueles agregados, o ex-czar Nicolau, a imperatriz Alexandra, príncipe Alexei e as filhas, as duquesas Olga, Tatiana e Anastácia. E aí tem problema. Havia uma notícia de que algumas das vítimas não morreram no fuzilamento e por isso foi preciso dar cabo delas a golpes de baioneta. Como os corpos de quase todos foram encontrados, menos o de Anastácia, começaram as especulações. A moça, então com 17 anos, teria sensibilizado um jovem soldado que teria deixado ela fugir. A partir de 1919, pelo menos uma dúzia de moças apareceram na própria Rússia, na Alemanha, na França, dizendo que eram Anastácia. O próprio governo soviético teve que dizer aos alemães que as meninas não tinham sido executadas, porque havia um laço de sangue entre a nobreza alemã e a nobreza russa, e os alemães disseram, não, o único que interessava morrer ali, além do casal imperial, era o filho, o príncipe Alexei, que era herdeiro do trono, as meninas não. E o governo russo disse, não, elas foram transferidas para outro lugar. Vamos evitar mais combates.
A possível sobrevivência de Anastácia tem sido alvo de romance, peça de teatro, programa de TV, filme, artigos, documentários e até aquela famosa animação da Disney. Porém, embora as lendas sejam interessantes, a história deve prevalecer. Em 2009, os testes de DNA o resultado dos testes foram publicados. Foram testes realizados pelo governo russo e pelo governo norte-americano, dando conta que as covas que tinham sido encontradas, mais de uma, e nelas estavam todos os membros da ex-família imperial Romanov. Fim do mistério da princesa Anastasia Nikolaevna Romanov. É isso.